Olá, queridos. Eu gostaria de trocar uma ideia rápida com você sobre discípulo e sobre discipulado. Especificamente, 4 coisas que o discípulo precisa saber antes de qualquer coisa. Antes mesmo de sabermos os processos que possivelmente giram em torno dos estudos para se fazer com uma pessoa, ajudando ela a crescer e amadurecer, antes mesmo de entender o processo ou a dinâmica ou a prioridade da multiplicação de discípulos, até antes mesmo da gente aceitar discipular ou sermos discipulados por alguém, tem 4 coisas que eu gostaria que você entendesse que precisa vir antes de tudo. A primeira coisa que, antes de tudo, a gente precisa lembrar que Jesus chama os discípulos para estar com Ele. Jesus chama discípulos, primeiramente, para estar com Ele. Em Marcos 3,14, a Bíblia diz assim: Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com Ele, estar com Jesus. No versículo 13 desse mesmo capítulo, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto deles. Discípulos são chamados para um relacionamento, uma convivência pessoal com o Senhor Jesus, ou seja, com o seu mestre. Uma segunda coisa que a gente precisa entender, antes de tudo, lembre-se que Jesus chama o discípulo para ser uma propriedade dele. Jesus chama o discípulo, ou seja, eu e você, para sermos propriedade dele. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos. Chamou os seus. Os discípulos agora eram dele. Ou seja, nós já somos criaturas de Deus. Fomos criados por Ele, pertencemos a Ele, né? Mas o discípulo precisa entender e precisa desenvolver esse senso de pertencer ao seu mestre. A Bíblia nos diz, inclusive, que por Ele e dele e para Ele são todas as coisas, principalmente o seu discípulo, principalmente aquele que o segue. E é por isso que um dos discípulos, talvez um dos que mais se destacou naquele colegiado, ele disse lá na frente, Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. A terceira coisa que a gente precisa entender sobre discípulo e discipulado, antes de tudo, é que Jesus vai mudar, vai alterar, vai lapidar o caráter, a identidade, a personalidade desse discípulo. Em Lucas, capítulo 6, versos 13 e 14, diz assim: Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. O verso 14 diz: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Na verdade, no Novo Testamento, dentro daquele contexto, as pessoas não tinham quase sobrenomes. Os sobrenomes das pessoas estavam associados à linhagem familiar, Bartimeu, filho de Timeu, ou então a cidade onde a pessoa morava, Saulo de Tarso. Mas o nome, nós entendemos que ele é identidade. A primeira coisa que uma pessoa quer saber sobre nós, quando nos pede o registro geral, a nossa identidade, é o nome. Ela quer confirmar se somos mesmo aquela pessoa que nós estamos dizendo ser. Nome é identidade. Simão, a raiz da palavra, que vem do hebraico, ela descreve a ouvinte, aquela pessoa que ouve. E Jesus acrescenta ao nome de Pedro, Jesus acresce ao nome de Pedro, ao nome de Simão, melhor dizendo, o Pedro, rocha,
rochedo. Ou seja, nossa identidade, muitas vezes, antes de conhecermos Jesus, ela está alterada, danificada, está fragmentada, está invertida, inclusive. E ele, então, coloca a marca dele, o caráter dele, e decide fazer da nossa identidade a identidade com as características que ele quer. Afinal de contas, o discípulo não é mais dele. O discípulo pertence ao seu mestre. A quarta coisa que eu e você precisamos aprender sobre discípulo e discipulado é que, antes de tudo, lembra que Jesus nos chama para um discipulado perpétuo. Todas essas referências que eu li, ela diz que Jesus chama. Ele usa o verbo chamar. Ele chamou a si os seus discípulos. Essa palavra chamar, dentro do original do texto, ela quer dizer convocar. Jesus convocou. Não é um convite, é uma convocação. E essa palavra convocação, ela dá a ideia de que eu estou me ligando, eu estou me unindo continuada e perpetuamente, para sempre, a esse mestre. O discipulado não tem fim. Ou seja, eu e você somos discípulos de Jesus para a vida toda. Não podemos mais olhar para trás. Não tem mais como o discípulo recuar. O discípulo precisa perseverar. Então, eu quero deixar essas 4 coisas importantes. Antes de tudo, de pensar em discípulo e discipulado, pense nessas 4 coisas. Ou seja, primeiro, somos chamados a um relacionamento íntimo com Jesus. Antes de discipularmos as pessoas, precisamos estar nos relacionando com o Senhor. Antes de fazermos a obra de Deus, nós precisamos estar com Deus. Segundo, fomos comprados por um alto preço, por isso, nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com seu sangue e agora somos dele, uma propriedade exclusiva. Terceiro, discípulos têm o caráter, a personalidade e a identidade à mercê do seu mestre. Se prepare para isso. Essa talvez seja uma das partes mais doloridas, quando o Senhor vai moldar o nosso caráter danificado, fragmentado, disfuncional, ao caráter perfeito dele. Isso às vezes dói, mas vale a pena. E a quarta e última, você entenda que você, sendo chamado, sendo convocado para ser discípulo, não tem mais como voltar atrás. Gente boa, Deus te abençoe. Perseveremos em ser discípulos e fazer discípulos. Fica na paz. Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Sua voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho
pra onde vou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos. És a razão, contigo nós seremos um. Em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos. És a razão, contigo nós seremos um. Em teu amor permanecer até o final. Até o final. Ouça a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás. Ao Mestre pela fé obedecer.